Oi, tudo bem com vocês do nono ano? Que bom estar aqui novamente para a nossa aula de língua portuguesa. É um prazer estar aqui, eu, a professora Patrícia, a Aline aí com Libras. Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa e vamos para o nosso projeto Educa Balsas. Vem comigo para a nossa mensagem, para a sua mensagem, que eu desejo de todo o coração. Não tente ser melhor do que ninguém, mas sim melhor do que já é. Sim, porque você não vai se comparar, você não vai ficar por aí, fulano é melhor do que eu, você é melhor do que fulano. Não, seja melhor do que você já é. Cresça sempre por si mesmo. Não pise em ninguém, não humilhe ninguém, cresça a partir do seu próprio esforço e a partir do seu próprio estudo, ok? E sempre compartilhe boas ideias, energias positivas, bons sentimentos. E você vai ver que a sua vida vai estar sempre rodeada de boas pessoas e de grandes alegrias. E agora, menino, vem para a nossa aula. Então, na aula anterior nós vimos um pouquinho sobre o gênero informativo entrevista. Assistimos um pouquinho a entrevista, vimos como ela foi ali transcrita, ela foi escrita, organizamos, vimos como é feita a estrutura, tudo isso. E agora, como sempre, é preciso colocar esse conhecimento em prática. O conhecimento não é para ficar guardadinho, não, é para ser colocado em prática. Então, aqui o nosso componente curricular, como todo mundo já sabe, a língua portuguesa de nono ano, campo de atuação jornalístico, midiático, é o tipo de texto que nós sempre estamos aqui analisando. E a habilidade estudada na última aula e nesta é reconhecer e planejar o gênero entrevista como forma de obter dados e informações sobre os fatos cobertos, sobre o tema ou questão discutida ou temáticas em estudo. E assim, colocando em outras letrinhas, temos conhecer a estrutura do gênero entrevista, como essa entrevista é organizada, planejar a entrevista considerando o contexto de produção, recepção e circulação do texto, porque assim, entrevista, eu vou produzir entrevista, vou escrever qualquer coisa, o público pode ser qualquer público. Não, entrevista tem que ser pensada, tem que ser elaborada. Selecionar fato ou tema de relevância para a produção de entrevista. Eu vou escrever sobre qualquer coisa. Não estou nem aí. Não pode ser desse jeito, não. O tema da entrevista tem que ser um fato relevante. Um entrevistado que vai chamar atenção, um tema que vai chamar atenção, não pode ser feito de qualquer jeito, não. Eu sei que talvez aí na sua sala de aula a professora também já falou isso e eu aqui estou concordando com ela. Então vamos lá. Agora é hora de malhar o cérebro, porque é importante, é indispensável. Vamos lá. Então, nós temos aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer hoje é ler uma entrevista. Ler uma entrevista. Quando eu estou em sala de aula, eu sempre digo para o aluno, vamos fazer a leitura silenciosa. Por quê? Porque na leitura silenciosa, o aluno ele vai ter ali o contato inicial com o texto, vai poder aprimorar, melhorar a sua leitura, ver a acentuação, ver a pontuação, tudo isso. Para quando a professora pedir a leitura dele, ele já vai estar preparado, já reconheceu algumas palavras que ele não estava lembrado, já viu como se deve ler aquela frase, aquele período, se é de forma irônica, se não. A leitura silenciosa ali individual do aluno é uma preparação para a leitura oral e muito importante, ok? Então, mas hoje a gente vai começar com a minha leitura junto com a sua e depois nós vamos para a sua silenciosa, tá bom? Para você ver um pouquinho o respeito aqui, acentuação, pontuação, essas coisas. Então, vamos lá. Temos uma imagem, prodígio responsável. A entrevista é da Estela Cotes. Prodígio responsável. João Montanaro está cursando o nono ano do ensino fundamental, como qualquer garoto de 14 anos. Mas seu currículo é de gente grande. Ele é colunista da revista Med, publica tiras na página de opinião do jornal Folha de São Paulo e acaba de lançar seu primeiro livro, Cócegas no Raciocínio. Apesar da jovialidade, João tem um humor ácido e usa desenhos simples, feitos
exclusivamente à mão para falar sobre cenas cotidianas e não gosta de faltar à escola. Olha, abre aspas aqui para minha fala, achei isso muito importante, e não gosta de faltar à escola. Como você faz para conciliar a escola com o trabalho? A Estela pergunta, a entrevistadora. Tá fácil. A tira da Folha de São Paulo é semanal, aos sábados. Mas eu tenho de ler o jornal todos os dias para me informar. Acordo às 7 horas e faço isso antes de ir para a escola. A sexta-feira é mais corrida, porque eu começo a desenhar para o jornal de manhã. Vou para a aula, volto e termino o trabalho para entregar até às 20 horas. Essa foi a primeira pergunta. O que acha da repercussão? É bom, eu gosto de dar entrevistas. Só não gosto quando isso acontece todos os dias, porque acaba atrapalhando na escola. A mãe Sueli complementa dizendo que João fica furioso quando tem de faltar à aula e proíbe qualquer compromisso na época das provas. Terceira pergunta. Como se interessou por política? Quando eu tinha uns 9 anos, já tentava fazer umas charges. Então comecei a me interessar por política, me inspirando naquele livro Brasil 85. Aí a nota da redatora de novo, com charges de autores como Glauco, Jaguar e Paulo Caruso. Passei a ver o Jornal Nacional e a tirar umas informações dele também. Quando a Folha me chamou, comecei a ler o jornal impresso sempre. Você assiste ao horário eleitoral? O meu trabalho é criticar e para isso tenho de ler muito, assistir a propaganda, tudo para ficar bem informado. Mas ainda não posso dizer que entendo muito, pois preciso aprender mais sobre o passado. O que você faz com o dinheiro que ganha? Guardo uma parte e compro o material que eu utilizo, que é um pouco caro. Já consegui trocar de computador. Outra extravagância foi o iPhone e a minha guitarra. Quero guardar dinheiro para um dia comprar um Fusca e montar meu estúdio. Meus pais me aconselham sobre como gastá-lo e eu também não esbanjo. Então aqui, nós acabamos de ler, eu e vocês, nós acabamos de ler uma entrevista e essa entrevista é da nossa amiga Estela Cotes e ela entrevistou João Montanaro. O título da entrevista foi Prodígio Responsável. Prodígio Responsável, falando deste garoto que, apesar de ter 14 anos, já esbanja, digamos assim, já tem muita responsabilidade, produzindo um material ali, um recurso gráfico para a Folha de São Paulo. E ele diz o quê? Diz que é importante a escola. Ele tenta fazer tudo para não atrapalhar o horário escolar, principalmente quando é dia de prova. Então, ó, ele é um exemplo aí para todos nós, não é verdade? Para você que está assistindo em casa. Então, agora, para você entender melhor, para você compreender melhor lá as perguntinhas e poder responder, eu vou passar aqui novamente a entrevista. Parte por parte, parágrafo por parágrafo, você vai lendo, vai tentando absorver, vai tentando entender o que ocasionou essa entrevista e como ela foi formada. Então, vamos começar pelo início. Agora a leitura é sua, tá bom?
Então, você fez a sua leitura silenciosa, você pode observar que ali na entrevista nós temos os turnos de fala, vem a entrevistadora, vem o entrevistado, vem a entrevistadora, vem o entrevistado. Porque se a entrevista, se esse gênero textual não respeitar, não tiver esse turno de fala, vai ficar assim muito, eu vou usar até a palavra chata. Porque se a entrevistadora fizesse todas as perguntas de uma vez só, o entrevistado também respondesse de uma vez só, talvez não teria ali um entendimento, ele talvez não ficaria à vontade, não pensaria mais claramente. Então, na entrevista, nós precisamos de turnos de fala. Na entrevista também, nós temos ali uma mistura, uma mescla de linguagem formal e linguagem informal. A informal vai aparecer mais ali na oralidade e quando ela é passada ali transcrita, vem para a linguagem formal, porque é essa linguagem que é a mais compreensível, a de maior entendimento para todo mundo. Eu não vou dizer que uma criança de 7 anos ou outra pessoa, todos possam entender o que foi escrito ali, todas as palavras. Não, mas isso é o que ocorre geralmente, porque quando nós utilizamos a linguagem figurada, a linguagem conotativa, com figuras de linguagem e outras coisas, talvez vai ficar difícil a compreensão, porque eu vou precisar de um contexto, eu vou precisar de saber de qual região fulano é para estar falando tal coisa. Por exemplo, a macaxeira. A macaxeira pode ser, uma palavra solta aqui, a macaxeira pode ser a macaxeira, pode ser a mandioca, pode ser o aipim, aí vai depender da região. Talvez nós, maranhenses, chegarmos lá não sei, na região sudeste, alguém perguntasse assim, você gosta de aipim? Aí você ia ficar espantado, o que é isso? O que eu respondo, sim ou não? Entendeu? Então é por isso que nós devemos usar a linguagem formal, a norma padrão, a linguagem da norma padrão, porque ela vai ser de fácil entendimento, porque todo mundo estuda a norma padrão. Mas a linguagem informal, ali, ela depende de um grupo social, depende de uma região, depende da idade, até mesmo do sexo masculino e feminino, ok? Então, vamos lá para a nossa atividade, porque você já fez a sua leitura silenciosa. Primeira questão, como sempre, abro a atividade com uma pergunta fácil, né? Um enunciado fácil, especialmente para você. Identifique os termos que compõem uma entrevista. Então, temos aqui, olha, a entrevista do nosso amigo João Montanari, esse prodígio, e você vai reconhecer as 3 estruturinhas que formam uma entrevista. Pensa um pouquinho aí. Pensou? Eu pensei, eu até fiquei em dúvida, você acredita? Mas não, aqui não existe dúvida não. Então vamos lá. Os termos que compõem a entrevista são, primeiro nós temos manchete ou título, segundo, a apresentação e terceiro, perguntas e respostas, que são aqueles turnos de fala, de conversação que eu acabei de comentar. Então você pensa assim, eu estou pensando em entrevistar a diretora ali da escola que eu estudo. Estou pensando em entrevistar meus pais sobre o assunto que a professora pediu. Então, você já vai saber que a entrevista precisa de quê? Título, apresentação e o que mesmo? Os turnos de fala, as perguntas e respostas. E cuidado, essas perguntas devem ser elaboradas previamente. Não vai para entrevistar a pessoa pensando ainda na pergunta ou ali fazendo de imediato. A pergunta pode ser espontânea? Pode, mas aí vai ser a partir do que a pessoa disse. Sempre elabore umas perguntinhas antes, já vá preparado para a sua entrevista, ok? Então, manchete ou título, apresentação, perguntas e respostas. Eu tenho certeza que você acertou aí em casa. Segundo, relacione. Número 1, título. Número 2, apresentação. 3, perguntas e respostas. Então, vamos associar aqui. É a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos. Essa é uma parte que deverá despertar interesse do interlocutor envolvido,
podendo ser uma frase criativa ou pergunta interessante. E é o momento em que se apresentam os pontos de maior relevância da entrevista. E agora, tô com você. Responda aí. Respondeu? Olha, eu aqui e a Aline estamos aqui doidinhos para saber a sua resposta. Mas eu tenho certeza que com as nossas dicas você soube responder sim. Então, vamos com a resposta, não é verdade? Número 1, título. Essa é uma parte que deverá despertar interesse no interlocutor envolvido, podendo ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Porque é o título que vai atrair o leitor. O leitor começa ali, se tem uma imagem, ele olha, então ele começa pelo título. Se o título for algo sem sentido, algo que não chame atenção, ele não vai conhecer o restante não vai ler o restante da entrevista. 2, a apresentação é o momento em que se apresentam os pontos de maior relevância da entrevista. E muitas vezes nessa apresentação você vai apresentar a pessoa entrevistada, porque muitas vezes ela não é conhecida pelo público, leitor. Então você vai apresentar, falar sobre ele, que profissão, quantos anos, família, grau de estudo, tudo isso. E 3, perguntas e respostas, já está na cara, não é verdade? É a entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos. E lembrando, uma entrevista não é feita apenas com um entrevistador e um entrevistado, não. Podem ser vários e isso deixa até muitas vezes a entrevista mais rica, mais espontânea. Mas aí nós devemos lembrar sempre, pode ser 1, 2 ou 3, mas a entrevista vai seguir um padrão, vai seguir uma estrutura para não perder o foco. 3, marque apenas as características de uma entrevista. Letra A, presença do entrevistador e do entrevistado. Letra B, texto marcado por linguagem objetiva. Letra C, marca do discurso direto e da subjetividade. Letra D, a entrevista não permite a informalidade. E letra E, mescla da linguagem formal e informal. Tem mais de uma opção para você marcar quanto à entrevista. Então, está com você agora. E aí, marcou? Eu daria tudo para descobrir quais alternativas você marcou, porque nós explicamos aqui na aula anterior, nós falamos sobre entrevista, analisamos a entrevista. Então você tem que saber, se não souber, fica bem atento aí para aprender. Então, as características da entrevista são presença do entrevistador e do entrevistado, acabei de falar isso. Marca do discurso direto e da subjetividade. Olha só, o discurso direto ocorre como? É quando a pessoa fala por si mesma, ali no turno de fala. Por exemplo, professora Patrícia disse que, aí vem 2 pontos, depois vem outra versão introduzindo a fala dela, eu gosto muito de chocolate. Aí o discurso indireto, você vai falar por mim. A professora Patrícia disse que gosta muito de chocolate. Então, como é o discurso direto aqui na entrevista? Justamente essa conversação entre o entrevistador e o entrevistado. E subjetividade, porque como nós vimos ali, o João, ele falou com o que ele pensa da escola, o que ele pensa do trabalho. Apesar de ter 14 anos, já trabalha, já segue ali um dia rígido de trabalho, de escola, de responsabilidades. Então, foi subjetivo. Ele falou o que pensou, o que acha, o que sente. E letra E, mescla da linguagem formal e informal.
mas sempre respeitando. E quando você for transcrever, quando você for escrever a sua entrevista, utilize a linguagem formal. A informal é mais presente na oralidade, ali na entrevista corpo a corpo com o entrevistado. Quarto, pela introdução, que é a mesma apresentação, antes mesmo de ler a entrevista, o leitor tem informações sobre o entrevistado. Temos aqui a apresentação da nossa entrevista. João Montanaro está cursando o 9º ano do ensino fundamental, como qualquer garota de 14 anos, mas seu currículo é de gente grande. Ele é colunista da revista Med, publica tiras na página de opinião do jornal Folha de São Paulo e acaba de lançar seu primeiro livro, Cócegas no Raciocínio. Apesar da jovialidade, João tem um humor ácido e usa desenhos simples, feitos exclusivamente à mão, para falar sobre cenas cotidianas. E não gosta de faltar à escola. Então, lendo essa apresentação, vemos aqui. Por essas informações, em sua opinião, o jornalista que produziu a entrevista considera que o público da revista conhece o entrevistado? Então, será que o público conhece o João Montanaro? Sim ou não? Pensa aí, menino. Pensou? Então vamos lá. Será que o pessoal conhece o João Montanaro? Será? Olha só o que nós achamos aqui, olha. Não, o público não conhece o entrevistado, pois o entrevistador tem que fazer o quê? Fornecer informações básicas sobre ele. Quantos anos, o que ele faz, se estuda, onde ele trabalha, qual o tipo de trabalho. Porque é uma apresentação para você poder entender o objetivo, a função, o que está acontecendo ali na entrevista. Então, olha, se você for entrevistar a diretora aí da sua escola, cuidado, antes de ir para o pam, você tem que pegar os dados, nome completo, o cargo que ela assume, digamos, há quanto tempo ela trabalha ali, coisas sobre ela, para depois você vir trabalhar o tema em si da sua entrevista. Isso aqui é muito importante porque deixa o leitor mais à vontade na hora de ler e entender a entrevista. Quinto, esse modelo de introdução, apresentação, é usado em muitas entrevistas. Olha só, é importante. Então, podemos dizer que, em geral, qual o objetivo desse texto, dessa apresentação antes da entrevista propriamente dita? Eu acho que eu já até falei a resposta, mas eu vou deixar com você. Pensa um pouquinho aí. Então, qual o objetivo da apresentação da introdução? Olha, se você anotou aí no seu caderninho Educabalsa sua resposta, não precisa ir apagando não, tá? Analisa aqui um pouquinho, aqui eu vou colocar, aí você pensa assim, ah não, nossa resposta é praticamente igual, só mudou as palavras, o jeito de escrever e de falar. Então não precisa apagar, tá bom? E qual o objetivo desse texto? Apresentar o entrevistado ao público leitor. Gente, é só isso, não tem nenhum segredo, não tem nada mais. O nome já diz, apresentação. Então, eu vou apresentar o entrevistado para você que está lendo, para você poder entender melhor a entrevista. É muito simples e muito fácil também. Temos uma sexta questão aqui. Diante do que foi estudado sobre a entrevista, podemos dizer que a função desse gênero é
E agora, eu já falei na aula de hoje também. Será que você prestou atenção? Será que você está prestando atenção na aula? Tomara que sim, hein? Então, qual é a função do gênero entrevista? Pensa um pouquinho aí. E a função da entrevista é difundir conhecimento, formar opinião e posicionamento crítico. Eu vou dizer assim, difundir conhecimento, espalhar conhecimento, transmitir conhecimento. Formar opinião e posicionamento crítico, sim. Porque a partir da entrevista eu consigo fazer tudo isso aí. Dizer o que eu penso, analisar o que outras pessoas pensam sobre determinado assunto, formar o meu posicionamento crítico, lendo várias entrevistas, vários autores, várias pessoas. Então, eu também vou formar o meu posicionamento crítico. Porque eu não posso ficar, assim, alheia ao que acontece na sociedade, meio perdida. Não, eu sei o que está acontecendo, o meu posicionamento sobre isso é desse jeito. Então, nós temos que ter esse posicionamento crítico, ok? 7ª questão. Por que a linguagem da entrevista deve ser padrão, deve seguir a linguagem formal? Pensa aí um pouquinho, anota no caderno e já vamos para a resposta. E aí, pensou? Já falamos a resposta hoje, mas eu vou aqui destacar o quê? Porque a linguagem padrão, formal, é compreensível a todos os públicos, visto que a linguagem figurada conotativa pode influenciar ou atrapalhar o entendimento, e a linguagem informal, apesar de ser usada, deve seguir as regras da norma padrão na hora de ser ali transcrita, ok? Então, de novo, a linguagem informal, que vai utilizar ali vícios de linguagem, figuras de linguagem e outras coisas mais, ela pode comprometer um pouquinho o entendimento durante a leitura, no ato da leitura. Então, é proibido? Não, mas geralmente usa-se a linguagem padrão na hora de você produzir a sua entrevista. Por exemplo, eu vou voltar aqui um pouquinho. Deixa eu ver, vou voltar aqui, ó. Aqui nós temos a seguinte expressão. Apesar da jovialidade, João tem um humor ácido. Humor ácido. Então, isso aqui é uma linguagem figurada. Será que todo mundo iria entender o que é esse humor ácido? O que é um ácido? Que eu lembro, o ácido é uma substância que corrói, que fere. Então, será que o humor do João, as tiras, as charges que o João produz, elas ferem? Elas machucam? Então, muitas vezes, o tipo de linguagem utilizada pode interferir, pode atrapalhar o entendimento da real que ele quis transmitir, ok? Para você entender um pouquinho. Então, aqui voltamos ao 7º. E, de novo, pode-se utilizar a linguagem informal? Pode, só que com cuidado na hora de transcrever ali a sua entrevista e organizar o seu texto escrito, ok? Então, que vimos hoje? Texto argumentativo, informativo, entrevista. E é um texto muito importante porque, como já foi comentado na atividade, é um texto que nos traz conhecimento, que difunde ideias, difunde pensamentos, que nos faz ter posicionamento crítico diante de outra pessoa, de outra ideia, diante do mundo, ok? Então, meus amigos, obrigada pela aula, desejo a todos bons estudos e sempre nos acompanhe aí, tanto na TV, no nosso canal na TV, quanto no nosso canal no YouTube, Educa Balsas. Ficamos por aqui,
Tchau, tchau. Até a próxima aula.